Olá, boa noite. Me chamo David e sou de uma cidadezinha do interior de Sergipe, chamada São Cristóvão. E o que vou lhes contar hoje é uma história que aconteceu comigo em meados dos anos de 2014. Na época, eu tinha 19 anos de idade e eu morava com uma tia minha. A minha avó materna havia acabado de falecer na época, e eu trabalhava na casa de um policial como servente de pedreiro. Nós morávamos em um povoado chamado Camboatá, um pouco afastado da cidade. E aos fins de semana eu costumava ir à cidade, pois gostava de visitar outros parentes. Dormia na casa de tias e tios em outros povoados da cidade. Eu costumava ir no sábado de manhã bem cedinho e voltava no domingo à tarde por conta do trabalho. Eu gostava de visitar as minhas tias, porque à noite eu saía com os meus primos, e as meninas do povoado, em sua maioria, era afim de mim, por eu ser novato no local. Nesse fim de semana eu fui muito animado, pois já tinha marcado com os meus primos de irmos à pracinha da localidade. Bem, fomos lanchar e pegar as garotas que já estava certo. Então fomos todos, e foi muito divertido. E também foi uma noite que todos que estavam comigo ficaram com as meninas, e ninguém ficou de vela. No domingo à tarde, eu avisei ao pessoal que já estava de partida, pois eu não queria perder um dia de serviço. As minhas tias insistiam para que eu ficasse e dormisse lá. Então assim eu fiz. E planejei de pegar o ônibus às 4h40 da manhã, para que assim eu chegasse bem cedo em casa e desse tempo de ir trabalhar. Dormi tranquilo, e eu acordei ouvindo o ônibus descendo para o outro povoado próximo de onde eu estava. Então me levantei e saí às pressas, sem nem tempo de tomar banho. E quando eu saí, o ônibus já estava voltando. Acenei com a mão e o ônibus parou. E quando olhei no celular, era por volta de 3h35 da madrugada. Então eu segui viagem. Chegando próximo ao meu ponto de parada, eu dei o sinal para o motorista parar. E ele não parou. Então eu gritei: "Para aí, motorista!" Poucos metros depois, ele parou e eu desci. E no local que ele parou, não havia acostamento, era somente mato. Eu estava com a minha mochila nas costas. E por se tratar de um local muito tranquilo e de área rural, eu não tinha medo. Segui o meu caminho até tranquilo. Mas de repente, comecei a ter uma sensação de estar sendo observado. Eu olhava para os lados, mas não via ninguém, além das vacas e dos matos nos pastos, e continuei andando. A lua ainda estava alta e esplendorosa, e dava para ver direitinho ao meu redor. Quando cheguei no ponto do povoado, eu me arrepiei todo dos pés à cabeça. E quando olhei para o lado, eu vi uma criatura horripilante de pelos negros e olhos de tom alaranjado. A fera estava sobre as 4 patas, do outro lado da rodovia. Eu não tive reação na hora que eu a vi. No meu pensamento vinha 1001 coisa, mas as pernas não me permitiam fazer nada. Então pensei: se eu correr, aquilo vai me pegar. Então vou continuar caminhando.
e foi o que eu fiz, pois eu nem conseguia encarar a criatura novamente, por medo dela me fazer algo de ruim. Eu olhava de rabo de olho e ela não parava de me seguir com os olhos. Então, eu naquele momento pedi a Deus que me protegesse daquele animal, que eu era novo e tinha uma vida toda pela frente. Deus ouviu a minha oração e não deixou aquela fera me atacar. Então, eu seguia andando em passos longos até chegar em casa. O dia estava amanhecendo quando eu cheguei, e o marido da minha tia estava acordado. Ele logo notou a minha cara pálida e espantosa e me perguntou o que aconteceu. Então, eu contei o que tinha visto, e ele logo me contou as muitas histórias que existiam sobre aquele povoado. E as pessoas lá já haviam sofrido ataques de supostos lobisomens naquele povoado. E isso vem ocorrendo desde os pessoais mais velhos. E também existe a história de um senhor já falecido chamado Zé Zabé. O Zé Zabé virava bicho, e ele matou a própria esposa quando estava transformado. Diziam também que ele vivia amedrontando os estudantes à noite quando eles iam para a escola. Uma história que me chamou a atenção foi a de um colega meu. Ele me contou que quando era mais jovem, ele e mais 2 primos foi esperar a mãe dele no ponto de ônibus. Ela era evangélica e fazia visitas em igrejas próximas daquele povoado. E eles esperavam ela, pois por se tratar de um lugar meio esquisito, e ela uma senhora, eles tinham medo de algum assalto. Então ficaram na beira da cerca, e cada um com uma arma diferente, um com uma foice e ele com um facão, e o irmão com um punhal. O punhal estava enfiado na terra, e quando de repente eles avistaram um homem subindo a ladeira, vindo em direção a eles. E no piscar de olhos, apareceu quase que na frente deles. Eles, na hora, viram que não se tratava de um homem, e sim de uma besta terrível que por pouco não os atacou. A sorte deles foi que vinha um carro na rodovia que estava com o farol aceso e refletiu o brilho do rubi que estava no punhal. A fera, vendo aquele objeto, ficou desnorteada e partiu em direção à mata próxima. E poucos minutos depois, a mãe dele chegou e todos foram para casa. Bem, este é o meu relato sobre uma das histórias de lobisomem que eu já vi e vivi. E um detalhe muito importante: até hoje eu parei de sair em noite de lua cheia, para nunca mais ter que encontrar outra criatura como aquela. Pois não é todo dia que a sorte está conosco. Boa noite. Bem, várias coisas já ocorreram comigo, mas eu vou relatar uma das mais recentes. Eu e o meu marido moramos com a minha cunhada e o seu marido. E é muito raro eu ficar sozinha em casa. Mas esse dia eu estava só. Bem, a casa é grande, e entre o meu quarto e o dela tem uma sala em L, que é uma sala de TV e sala de jantar. Nesse dia,
eu estava passando pela sala para ir até a cozinha, quando eu vi um homem sentado na sala de TV com as pernas cruzadas. De início, eu não me movi vendo aquele homem na minha sala. A casa estava toda fechada e era dia, e não tinha como ter alguém ali. Bem, em uma noite eu estava novamente só. O meu marido estava na gerência de um grande restaurante e só chegava em casa por volta de 2:30 da madrugada. E ele sempre chegava e trancava a porta e deixava a chave em cima de uma mesa que tinha na copa. E lá do quarto eu escutava o barulho dele chegando. E nesse dia a porta se abriu e fechou. E eu ouvi ele colocando a chave em cima da mesa. Mas ele não entrou no quarto. Fui ver o que tinha acontecido e não tinha nada na casa. A chave estava na porta e não havia ninguém lá. Fui me deitar e novamente ouvi o mesmo barulho da porta e da chave se movendo. Porém, não tive coragem de ir ver o que era. Depois disso, luzes vermelhas começaram a aparecer na porta do meu quarto. E de madrugada, eu acordava com a luz entrando pelas frestas da porta. Ela rodeava a porta todinha, por várias noites. Até que numa noite, eu acordei o meu marido para ele ver. Ele viu e falou que eu dormisse novamente. Bem, até que numa certa noite, eu vi uma coisa na sala da minha casa. Fui apagar a luz e senti uma presença na sala, mas não vi nada até a hora que eu apaguei a luz. E quando me virei, eu vi uma pessoa da minha altura no escuro, e eu só via o vulto dela. E quando vi em seus olhos, soltei um grito e o meu marido veio correndo. Aquela pessoa que eu só vi a silhueta era uma coisa muito escura. Tão escura que era mais escuro do que a sombra. Aquela pessoa era um homem que usava um longo chapéu e um sobretudo. O meu marido veio correndo e acendeu a luz. Porém, já não havia mais nada lá. Eu estava chorando em estado de choque. Bem, ele não acreditou em mim. Até a noite que ele acordou com um bicho dentro do quarto do lado da cama. Porém, não era a mesma coisa que eu vi. Era a sombra negra de um cão imenso que fazia ruídos como de porco. Ele ficou com muito medo, mas não quis tocar mais no assunto. Mas eu sempre vejo coisas e tenho pressentimentos que algo vai acontecer e acaba acontecendo. Eu sempre sonho com demônios e que estamos sempre lutando. Bem, eu sempre ganho a luta, mas gostaria de saber o que isso significa. E se alguém puder me ajudar, deixe nos comentários. Boa noite. O que vou contar a vocês aqui não aconteceu comigo, e sim com o meu pai, quando ele tinha 16 anos, lá na década de 70. Essa é uma história que ele sempre contava para nós, os seus filhos. Uma história que, mesmo após mais de 50 anos, nunca deixou de nos assustar. Mesmo sendo algo muito fantástico, eu não pude deixar de acreditar nele,
pois o meu pai nunca foi do tipo mentiroso. Ele costumava dizer que a palavra é a única coisa que um homem tem e que leva para a vida toda. E que por isso, a palavra de um homem tem que ser firme como pedra, para assim que as pessoas possam confiar e acreditar nele. Bem, a partir de agora, o relato são as palavras do meu pai. Eram tempos difíceis aqueles. As coisas estavam complicadas e o mundo estava começando a mudar. E eu, como sempre, acompanhei as grandes mudanças do mundo. E também embarquei nessas mudanças. Me lembro do meu pai furioso quando cheguei em casa uma certa noite com um brinco na orelha. E aquilo foi praticamente o fim do mundo para ele. Ele passou o dia todo me chamando de marica e que isso era coisa de mulher. Bem, hoje eu sei o quanto o termo é violento e abusivo. Mas naquela época as coisas eram bem diferentes. E mesmo sendo abusivo, a gente meio que não ligava. Afinal, as garotas gostavam. E por aí já estava bom. Comecei a andar com o pessoal mais descolado do meu bairro. Acredito que todos vocês saibam que os anos 70 eram tempos difíceis. Então, sempre andávamos juntos para diminuir as chances de, sei lá, tomarmos uma surra nas ruas de São Paulo. E muito a contragosto do meu pai, que era conservador e muito tradicionalista, eu larguei a igreja. A minha mãe dizia que isso era só coisa de adolescente e que era rebeldia da idade, mas um dia isso ia passar. E de fato passou. Bem, mas não vou falar sobre isso. Como meu pai estava enchendo o saco e pegando muito no meu pé, eu comecei a trabalhar para comprar as minhas próprias coisas. Então, eu trabalhava meio período no mercadinho. E nos fins de semana, eu trabalhava o dia todo, nesse mesmo mercadinho. E assim, eu teria grana para as minhas roupas e para ajudar em casa também. E com isso, o meu pai pararia de pegar tanto no meu pé. Naquele tempo, a minha geração era bem mais esforçada. E nós lutávamos pelas coisas. E não esperávamos que ninguém nos desse nada. Bem diferente de hoje, que as pessoas querem ter direito a tudo, sem fazer absolutamente nada. Então, não demorou muito para o meu pai meio que me deixar em paz. Bem, ele ainda implicava com a minha aparência, pois o que eu usava eram coisas de mulher, na mentalidade dele. Mas isso tudo foi ficando tão normal entre os amigos e as pessoas no mundo todo que ele parou de implicar. E de um certo modo, até me respeitava mais por trabalhar e estudar. E sempre manter as minhas boas notas. Naquela época, não tinha isso de baile funk. E nós íamos a bailes para dançar, paquerar e descolar uns beijos. Bem, em uma sexta-feira de 1974, eu tinha 19 anos. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha acabado de receber o meu pagamento do mês. E eram mais ou menos 150 cruzeiros, que equivaliam a meio salário da época. Hoje em dia, é algo em torno de R$ 80. Bem, no caminho mesmo, eu parei num orelhão e liguei para os meus amigos perguntando onde iríamos naquela noite. Eles disseram que por perto não tinha nada, mas que a galera estava falando de uma festa em uma boate num bairro vizinho.
Combinamos então de nos encontrarmos todos juntos na entrada do baile, às 9 da noite. E assim poderíamos entrar todos juntos. Acontece que, me arrumando, eu perdi meio a noção do tempo. E então eu acabei me atrasando. Bom, eu já estava saindo de casa. Avisei para onde iria e que horas voltaria. O meu pai disse que eu deveria ter muito cuidado, pois próximo do cemitério onde eu passaria, as pessoas estavam sendo perseguidas por uma criatura que tentava pegá-los. Quando saí de casa, eu desci a rua o mais rápido que eu conseguia. Estava praticamente correndo. E quando cheguei em frente ao cemitério que o meu pai havia dito, eu vi de longe as luzes da boate, que ficavam no outro bairro. Então, ignorando totalmente o meu pai, eu decidi cortar caminho pelo cemitério. Era um cemitério imenso e famoso que tem em nossa cidade. E já naquela época, parecia um labirinto de tão grande. E assim que entrei, eu senti uma presença terrível, como se algo me observasse. Então, continuei andando devagar. A minha boca salivava e um nó na garganta me deixava ansioso. Era como se algo de muito errado estivesse se passando. Eu já estava perto do portão de saída do outro lado do cemitério, quando ouvi um rosnado como de um cachorro rouco perto de mim. Senti um fedor de carniça forte que me causou náuseas. Quando ergui a minha cabeça, eu vi algo que se escondeu atrás de uma árvore. Era como um vulto negro que se escondia ali. Bem, eu fiquei parado, olhando para aquilo. Mas sabia que se eu ficasse ali parado, aquela coisa me pegaria. E sabe lá o que diabos era aquilo? Bem, fiquei parado por uns 15 segundos. Acho que aquela coisa perdeu a paciência e saiu de trás da árvore. E aquilo era como um grande homem com corpo de cachorro, mas com pouquíssimos pelos. Tinha o focinho alongado e as orelhas de pé. E era como um cão desses da raça pastor alemão. Então, eu comecei a gritar por socorro, enquanto corria de volta para a direção de onde eu tinha vindo. E atrás de mim, eu ouvia aquela coisa correr como um cavalo ou algo pesado. Dava para ouvir a respiração ofegante dele chegando cada vez mais perto de mim. E eu sabia que não daria para correr por muito tempo. Então, eu fiz a coisa que parecia ser mais sensata a se fazer. Ali no cemitério havia um pé de goiaba. Eu sabia que uma coisa daquele tamanho não conseguiria subir numa árvore como aquela, por se tratar de uma árvore cheia de galhos e muito emaranhada. Então eu subi o mais rápido que pude, mas mesmo assim, aquilo agarrou a minha calça, arrancando um pedaço da boca da calça. E eu fiquei lá em cima com aquela coisa tentando me pegar. Aquela coisa pulava e eu gritava por ajuda. E assim foi até umas 3 da madrugada, quando o vigia do cemitério apareceu com 2 policiais à minha procura. E assim que ouvi a voz dos policiais, eu gritei muito alto. E aquela criatura, vendo as luzes das lanternas se aproximarem, acabou saindo correndo dali. A polícia me acompanhou até em casa.
E assim que cheguei, eles contaram toda a história para o meu pai. O meu pai me deu uma bronca enorme e eu fiquei sem sair de casa por quase um mês. Eu só saía de casa para a escola e da escola para o trabalho. Mesmo eu com 21 anos de idade. Contei o que havia acontecido para os meus amigos e eles acreditaram em mim. Pois muita gente comentava que havia mesmo esse tal lobisomem neste cemitério. Mas depois disso, eu fiquei com tanto medo que nunca mais retornei para aquele lugar. Boa noite. Por volta do ano 2000, uma amiga minha, que vou chamá-la aqui de Joana, e a sua família, se mudaram para uma casa de 4 quartos em Belo Horizonte, Minas Gerais. A primeira vez que eu a visitei na casa nova, ela me mostrou a casa toda. Porém, menos o último quarto do corredor. E depois de mais algumas visitas, eu achei estranho o fato dela ainda não me mostrar este último quarto. E achei estranho a porta dele sempre estar fechada. Eu perguntei sobre ele para ela, e ela me falou que os pais dela não queriam que ninguém entrasse naquele quarto, e por isso que ele ficava sempre trancado. Eu achei que eles deviam guardar algum cofre lá, e não queria que mais ninguém soubesse. E depois disso, eu não dei muita importância para o quarto. Em uma noite, a Joana me pediu para dormir na casa dela, porque os pais dela iam viajar e ela não queria ficar sozinha. E quando eu estava dormindo lá, eu acordei no meio da noite com vontade de ir ao banheiro. O banheiro ficava no fim do corredor, em frente ao quarto, que ficava sempre trancado. Eu tive que andar bem devagar pelo corredor, que estava completamente escuro e eu não estava vendo nada. Quando eu cheguei no banheiro, eu fiquei ali parada por um tempo, procurando um interruptor de luz. Então, do nada, eu escutei uma voz bem baixinha e distante. Eu fiquei parada lá por alguns instantes, tentando descobrir de onde estava vindo a voz. Parecia que estava vindo do quarto na minha frente, e eu não conseguia entender as palavras, mas dava para ver que era a voz de alguém. Eu sabia que a Joana e eu éramos as únicas pessoas na casa. Então eu achei que podia ser algum ladrão que tivesse entrado pela janela para roubar algo. Então eu fiquei completamente apavorada. Achei o interruptor da luz e acendi ela. E assim que a luz acendeu, a voz desapareceu. Quando olhei, notei que a porta daquele quarto estava um pouco aberta. Então eu corri o mais rápido que podia pelo corredor, até que cheguei no quarto da Joana e acordei ela. Bem, eu nem preciso dizer que eu não conseguia dizer uma palavra. Ela tentou me acalmar, enquanto eu tentava freneticamente explicar para ela o que eu tinha ouvido. Nós ligamos todas as luzes e procuramos em cada canto da casa, até que chegamos no último quarto do corredor. Quando eu tinha ido ao banheiro, eu lembrei de ter visto uma fresta da porta daquele quarto aberta, mas agora ela estava completamente trancada. Falei isso para a Joana e ela falou que eu devia estar sonhando. O meu coração estava batendo acelerado, enquanto a Joana e eu estávamos paradas na frente da porta. Então eu falei para ela que não era uma boa ideia abrir a porta e que deveríamos chamar a polícia.
Ela falou que se tivesse um ladrão lá, quando a polícia chegasse, ele já teria ido embora. Em seguida, a Joana tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Então nós usamos um cabide na fechadura para conseguir destrancar a porta. Eu perguntei por que os pais dela deixavam a porta trancada. E ela falou que os seus pais não queriam que nenhum dos filhos entrasse lá dentro daquele quarto, mas não disseram o motivo. E depois de meia hora tentando, nós conseguimos abrir a porta. Entramos e acendemos a luz. Imediatamente, enquanto eu entrava no quarto, eu podia sentir a minha pele arrepiando toda. O quarto estava completamente gelado. Havia um fedor de carniça nele e dava para ver a nossa respiração saindo da boca. Ali estava quase que completamente vazio e não havia ninguém lá. E também não havia cadeira, cama, mesa, armário e nem nada. Havia somente o chão acarpetado, uma lâmpada no teto, uma janela e um pedaço estranho de pano amarelo com algumas letras orientais. Depois descobrimos que era chinês. As letras eram vermelhas e estava posicionado na parede de frente para a janela. Nenhuma de nós duas sabia o que estava escrito, pois não somos chinesas. Eu acho que acabamos de ser roubadas. Não tem nada aqui, a Joana falou. A coisa mais estranha era que a janela estava trancada e não havia sinal de que forçaram a entrada. O ladrão não poderia ter saído pela porta sem que nós o víssemos. Mas daí nós chamamos a polícia. E quando eles chegaram, falaram que o ladrão poderia ter fugido pela porta da frente. Nós ficamos muito assustadas para ir dormir. Então a Joana e eu decidimos ficar acordadas o resto da noite. E quando era por volta de 6 da manhã, quando de repente começamos a ouvir um barulho vindo do quarto do nosso lado. Aquele que sempre estava trancado. Assustadas, nós duas pulamos da cama e ficamos grudadas uma na outra. A Joana agarrou uma faca que ela tinha pego na cozinha. Nós saímos do quarto bem devagar e fomos ver o que era o barulho. E misteriosamente nós vimos que todas as portas estavam abertas. Então ficamos ainda mais apavoradas. E ao mesmo tempo ficamos imaginando que alguém tinha voltado para casa. Porque de noite nós tínhamos fechado todas as portas. Então entramos no primeiro quarto, o do irmão dela. E ficamos em choque quando vimos que tudo estava revirado. As roupas dele, as revistas, os CDs, tudo. E ninguém estava lá. E os pôsteres que estavam na parede estavam todos rasgados. As gavetas estavam no chão e o colchão dele estava jogado no canto do quarto. Os outros quartos estavam revirados do mesmo jeito. E não tinha sido roubo, pois ali não estava faltando nada. As portas de entrada da casa estavam trancadas e as janelas também. Depois daquela noite, a Joana ficou na minha casa até os pais dela chegarem de viagem. Os pais dela, que eram muito supersticiosos e acreditavam no sobrenatural, falaram para ela a verdade sobre o último quarto do corredor, o qual era para ser mantido vazio e não era para ser perturbado. Eles falaram para ela que o dono anterior da casa tinha se matado e teve uma morte muito dolorosa naquele quarto. Antes de saber disso, eles entravam no quarto e ele estava completamente gelado o ano inteiro, além daquele forte cheiro de carniça.
e isso ocorria em qualquer dia ou em qualquer horário. Eles acordavam ouvindo sussurros e uma respiração pesada no quarto e no corredor. Os pais dela, com medo de assustar os filhos, não contaram sobre os encontros sobrenaturais e sobre a história da casa. O irmão mais novo da Joana, certa vez, acordou sentindo uma mão gelada no rosto dele. E às vezes ele acordava com umas manchas roxas e indolores pelo corpo todo, como se tivessem beliscado ele. Isso depois que ele pegou escondido a chave dos pais dele e entrou no quarto para ver o que tinha lá dentro. Um monge budista amigo da família falou que era para a porta do quarto ficar trancada o tempo inteiro e que não era para ninguém abri-la. De vez em quando ele aparecia lá e colocava os pedaços de pano amarelo na parede do quarto com palavras em chinês, supostamente para dar paz ao espírito. A família dela está na casa até hoje e tudo fica na paz, contando que o último quarto do corredor não seja perturbado e a porta fique sempre trancada. Boa noite. Desde criança, eu, minha irmã mais nova, nossos amigos e vizinhos da rua, víamos de nossas casas um sítio ao longe. Na casa que eu morava, até os meus 12 anos de idade, havia um corredor que dava na lavanderia. E era deste ponto que nós víamos aquele sítio distante. E ele ficava por entre meios das casas e em cima de um morro. Deste local, todos nós interagíamos com as pessoas que moravam naquele sítio. Falávamos com a senhora que morava ali e víamos o marido dela chegar da roça com a enxada nos ombros e o filho dela também. Teve uma vez que ela nos chamou para tomar um chá na casa dela, com o direito a comer um bolo que ela fez. Então, certo dia, saímos os meus amigos e eu para ir para aquele sítio, sem avisar os nossos pais, pois aceitamos o convite daquela mulher que morava ali. Bem, começamos a caminhar e caminhar, até que não conseguimos mais avistar o tal sítio. E a única coisa que víamos era apenas uma fábrica e residências. Bem, desistimos e retornamos para a lavanderia de casa. E de lá sim, dali era possível ver a mulher ao longe. Ela acenou e perguntou o porquê de não termos ido ao seu encontro. Falamos para ela que tentamos por várias vezes, mas jamais encontramos o caminho até o sítio e nunca chegamos até o local. O curioso é que depois que me mudei daquela casa, toda a turma acabou aos poucos se separando e nunca mais falamos sobre o assunto. Porém, de vez em quando, me vinha aquela cena na cabeça por ter sido muito real. E quando nos reencontramos, já com os nossos 25 anos de idade mais ou menos, uma amiga e seu irmão perguntou a nós todos se nós lembrávamos da tal casa do morro, e respondemos que sim. Todos nós lembrávamos de tudo. E eu tive que ser o estraga-prazeres em anunciar para eles que aquele sítio jamais existiu. O tal morro, que assim o chamávamos, nada mais era do que a antena da Rádio Globo AM do estado de São Paulo, que fica no Parque São Lucas, zona leste da capital.
e a mesma já estava ali instalada há muito tempo antes de nós nascermos. Este era o motivo de nós jamais conseguirmos chegar até o tal sítio. Depois de adultos, nós podemos compreender que seria impossível conseguirmos falar, ouvir e sermos ouvidos daquela distância em que a mulher se encontrava na época. Calculo hoje com os meus conhecimentos que seria uma distância de quase 4 quilômetros. Era o raio da visão que tínhamos da lavanderia até o sítio. Outra coisa que nos chamou a atenção foi o fato de ser um sítio e não uma casa comum, já que aquela região era densamente povoada por fábricas e residências. Hoje, também analisando os fatos acontecidos, parecia que estávamos interagindo com pessoas de um passado distante, talvez do século XVIII ou século XIX, pelo tipo de roupa que vestiam e pelo lugar em si. Nós, muito assustados, resolvemos guardar essa experiência com carinho e não procurar achar uma explicação plausível, até porque jamais a encontraríamos. Afinal, nunca sentimos medo daquelas pessoas, porque nos pareciam ser pessoas de bem. O fato é que essa experiência durou os 12 anos que vivi naquela casa. E até hoje, quando passo pela Avenida do Estado e avisto a antena do Parque São Lucas e a caixa d'água do Coga-Coga, eu me arrepio só de pensar o que havia lá um dia. E nas experiências sobrenaturais que todos nós vivenciamos. Para finalizar, até quando eu e os meus amigos nos vimos pela última vez em 2013, com 30 anos de idade mais ou menos, os nossos pais também se lembravam dessa história. Eles nos relatavam que nós falávamos que víamos a tal casa e as tais pessoas, e também que queríamos visitá-los. Mas eles só viam uma forte luz que dali vinha. E este era outro mistério dentre tantos. Bem, seria aquelas pessoas de outra época, ligadas às crianças através de um portal espaço-tempo? Talvez estivéssemos até vendo a outra dimensão que as pessoas chamam de Sete Além. Bem, se foi Sete Além ou não, isso nunca será revelado. Mas essa história serve como exemplo de que os mistérios sobrenaturais se manifestam em qualquer lugar e apenas esperam a oportunidade e o tempo certo para que isso ocorra. Boa noite. Essas histórias quem me contava era o meu avô. E sempre que ele me contava essas histórias, eu ficava com muito medo. Bem, naquela época, quando se tornava um adolescente, cada um ganhava uma função no sítio. E a função do meu avô era cuidar do gado. O meu avô cuidava muito bem dos animais. Entretanto, o curral onde os animais ficavam era muito pequeno. Os animais chegavam a se machucar. Porém, o pai do meu avô não se importava com isso. Certa noite, o meu avô escutou as vacas e os bezerros mugindo. Mas como não era algo estranho, pois era muito típico, ele acabou deixando para lá. Naquela manhã, o pai do meu avô gritou muito bravo. E o meu avô, quando chegou até ele, viu que os animais haviam sumido, mas a porteira estava aberta. Bem,
O mais curioso eram as pegadas no chão, que aparentavam serem pés de meninos. E todos achavam que o meu avô era o culpado, mas ele dizia o contrário. Então, eles saíram para uma busca. E não demorou muito e acabaram achando os animais bem longe do sítio. Naquela mesma noite, novamente os animais mugiam. E na manhã seguinte, eles desapareciam. E cada vez que isso acontecia, os animais eram encontrados cada vez mais longe. O meu avô já estava cansado daquela história. Então, decidiu descobrir quem fez aquilo. Ele ficou deitado numa rede que escondia bem o seu corpo, o bastante para ninguém vê-lo. E de repente, um assobio começou a ecoar. Os animais começaram a mugir. Então, o meu avô viu a cena toda. Os animais pulavam no curral de alegria. Estavam felizes, olhando com firmeza para o pasto. Então, o meu avô olhou na mesma direção e viu um garoto baixo, mas de cabelos longos de cor vermelha, que parecia que pegava fogo. Ele não usava roupas e somente tinha algumas plantas no corpo e parecia um índio. Entretanto, o meu avô disse que o pé daquele garoto era virado para trás. O meu avô viu aquela coisa indo para o curral. Aquela criatura disfarçada de garoto abriu a porteira, soltando os animais. Então, o meu avô começou a rezar o credo. O bicho olhou para o meu avô e fez um gesto com as mãos, pedindo para que ele fizesse silêncio. E o garoto, com uma voz grossa, disse para o meu avô: "Eu solto esses animais para comerem e para não se machucarem mais. E deixo bem claro, se amanhã eu voltar aqui mais uma vez e eles estiverem presos neste lugar apertado, vocês todos vão se arrepender." O meu avô ficou pálido de medo. Dizia ele que isso foi a coisa mais assustadora que ele viu em toda a sua vida. Na manhã seguinte, o meu avô contou tudo para o seu pai. E o seu pai lhe disse que aquela criatura era o Curupira. E que aquela coisa protege os animais. E se ele disse isso, todos deveriam obedecer à sua vontade. E foi isso que o pai do meu avô fez. Ele destruiu o curral e construiu outro bem maior. E desde aquele dia em diante, os animais nunca mais foram perturbados. Boa noite. Olá, boa noite. Tenho 24 anos e prefiro não revelar o meu nome. E nem os lugares do ocorrido. Pois onde eu moro é um lugar pequeno e, consequentemente, eu sou muito conhecida. Bem, eu assisto os relatos do canal todos os dias. Pois adoro histórias de mistério. Pois sou muito curiosa. E o meu pai contava muitos causos estranhos de suas caçadas durante a noite. Mas este caso, sem dúvidas, me deixou curiosa. Bem, este relato aconteceu com o meu sogro, quando ele era mais jovem. Tudo aconteceu no primeiro domingo de Quaresma. Meu sogro sempre gostou de caçar. E ele faz isso até os dias de hoje. E sempre no domingo ele saía bem de madrugada.
e só voltava às 9 da manhã do outro dia. Mas desta vez ele saiu à noite e madrugou de sábado para domingo. Se aprontou em casa, preparou os cães, pegou a sua espingarda, munições, um facão e alguns petiscos que sempre levava para comer, e uma pinga que nunca faltava. Ele ia em sua moto, amarrava nela um grande caixote forte onde levava os cães, e o resto das coisas ele levava dentro de um embornal. Para quem não sabe, é uma espécie de bolsa caseira feita de tecidos velhos. Bem, e lá se foi ele, junto de um amigo e também dos seus cães. Eles rumaram para uma mata que se encontrava às margens de uma BR que atravessa o estado. Bem, era muito distante de casa. No entanto, eles seguiram de moto até as margens desta BR. E com o tempo de viagem que fizeram de casa até esse local, constavam aproximadamente 21 horas. Pois se levavam mais ou menos 2 horas até chegarem ali. Assim que chegaram, eles soltaram os cães. Eram 5 ao todo. 3 do meu sogro, que era de médio porte, e 2 do seu amigo. E então iniciaram a caçada. Desceram uma ribanceira e se dirigiam na direção para onde os cães farejavam mata adentro. Passaram-se 2 horas e os cães ainda farejavam algo sem êxito. Então, quase 1 hora depois, os cães encontraram algo e correram em direção às margens da estrada. Bem, os cães estavam latindo freneticamente. E todos os cães correram ribanceira acima para bem distante dos seus donos. Era uma encosta bem íngreme, composta de braquiária e uma grande vegetação densa e alta. E dali não se podia ver nada. Estava muito escuro, e a única claridade que tinha era das lanternas que eles haviam levado. Bem, passado alguns minutos, já perto da meia-noite, já não se podia ouvir mais os latidos eufóricos dos cães. E vendo que demoravam muito para voltar, o meu sogro disse para o seu companheiro que fossem atrás deles, para ver se os cães haviam encontrado algo. Mas assim que eles andaram poucos metros, se escutou os latidos dos cães ao longe e se aproximando repentinamente. Os 2, sem saberem o que fazer, ficaram à espera deles. E assim que ia se aproximando a algazarra dos cães, era possível ver que os mesmos se entrelaçavam entre si, mordendo, rosnando e rolando ao mesmo tempo. Atônito, os caçadores somente observavam e gritavam para que parassem. E insistentemente os cães brigavam entre si feito loucos. E seguiam para as margens de um grande córrego, a alguns metros dali. Chegando lá, eles se jogaram dentro do córrego. E então acabou a confusão. Quando os 2 se aproximaram dos cães, era quase impossível controlá-los, pois só de se verem, eles arrepiavam todos os pelos da nuca e rosnavam um para os outros. Os 2 caçadores ficaram pasmos com aquela reação dos cães. E o meu sogro falava: "Como é possível? 5 cães que já estão acostumados a caçar junto, de repente resolvem se estranhar dessa maneira?" O meu sogro nunca havia visto algo semelhante. E assim que puderam pegar nas suas coleiras, os levaram ao mesmo tempo para as motos estacionadas no acostamento e encerraram a caça. Voltando para casa, o meu sogro só pensava no que poderia ter causado aquilo. E até hoje ele conta essa história macabra.
ainda sem entender o porquê daquela algazarra toda. Eu mesmo, quando me lembro deste caso, eu fico encabulada. Mas de uma coisa hoje, o meu sogro tem certeza: não se deve caçar durante o período de Quaresma, pois o mal neste período está à espreita daqueles desavisados e de quem não obedece e desrespeita esses períodos santos. E desde essa noite, o meu sogro nunca mais caçou em época de Quaresma. Boa noite.